Boa noite a todos. Hoje nós estamos no nosso quinto encontro para estudar a Lei Complementar 214. Nós já passamos por vários pontos dela, nós sempre construímos um raciocínio e avançamos em relação a ele de forma verticalizada. E hoje, a aula que vai ser ministrada pela Aline vai falar sobre os regimes diferenciados. E é interessante que cada vez que a gente estuda, né, de forma mais atenta, ou que coloca ali a lupa na lei complementar, a gente vai tirando vários coelhos da cartola. Inclusive, a Aline até vai mencionar de uma situação que aconteceu na reunião que nós fizemos hoje com o cliente, e que, para vocês verem como a reforma tributária foi nos vendida de uma forma bem maquiada, né? As pessoas estão acreditando que elas estão, assim, no mundo perfeito, algumas, e mesmo aquelas que poderiam ser beneficiadas de alguma forma, não é bem assim que funciona. Ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas, lacunas, ou melhor, né? Algumas névoas que precisam ser dissipadas para enxergar com clareza isso. E aqui está a importância desse estudo que nós estamos fazendo, até para vocês conseguirem trazer essa clareza para o empresário e depois vender os serviços, né? Hoje mesmo foi uma surpresa a forma que eles colocaram que eles não seriam afetados, e aí, quando você fala para eles, olha, não vai ser bem assim, você percebe um espanto, e aí eles começam realmente a falar, nossa, deixa eu dar uma olhada então para isso, o que que você pode fazer para me ajudar? Tá? Mas eu não vou dar spoiler aqui, a Aline vai passar por isso. E Aline, a palavra é sua. Bom, vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui para estudos da Lei Complementar 214. Então, separamos aqui, segregamos, melhor dizendo, a Lei Complementar em 10 encontros. Ainda assim, né, claro, gente, nós não estamos olhando todos os artigos da Lei Complementar, porque temos atividades muito específicas, alguns segmentos ali que tem um capítulo só para aquele segmento. Então, a nossa ideia é a gente ter, né, uma visão mais geral, com comparativos em relação ao sistema atual, que é muito importante, que é justamente o que o cliente quer entender, né? Tá, hoje funciona dessa forma. Comparando com isso que eu tenho, o que, né, eu posso esperar dessa nova regulamentação da reforma tributária. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os regimes diferenciados. A princípio, parece um tema muito simples, um tema muito é, rápido, né, de se falar. Até quando eu comecei a montar aqui o conteúdo dessa aula, eu falei, caramba, vai ficar uma aula muito curta. Mas foi o que a Thalita falou. Conforme nós vamos colocando ali uma lupa nos artigos da lei complementar, a gente começa a entender que alguns cuidados são necessários. E são esses cuidados que nós queremos falar hoje aqui para vocês. Os regimes diferenciados, eles estão previstos lá no artigo 126. E até antes de falar disso, é que passou aqui, acabou pulando um slide. Aqui é a nossa pauta, tá? O que nós vamos ver hoje. Então, o que são os regimes diferenciados e por que eles existem na reforma tributária? O que se equipara no sistema atual em relação aos regimes diferenciados, conceito e aplicação de NCM e NBS, que são fundamentais quando a gente pensa nesses regimes, nessas alíquotas, quais são os tipos de regimes, e aí a gente vai entrar em cada um deles, falando das reduções de 60%, 30% e 0%. Trouxe também um exemplo prático, simulando, por exemplo, um advogado que hoje, né, tem ali, enfim, como optante pelo lucro presumido, então, levando ali nessa comparação para a reforma tributária, que vai com pontos controversos que já estão sendo vistos como um possível litígio sobre esse tema. Como falei para vocês, os regimes diferenciados, eles estão previstos lá no artigo 126 da Lei Complementar 214, que fala o seguinte: quando nós pensamos, então, em IBS e CBS, um regime diferenciado, nós estamos falando que isso vai acontecer praticamente de duas formas. Ou eu vou ter alíquotas reduzidas, ou eu vou ter a concessão de créditos presumidos. E o próprio caput aqui do artigo, ele já fala que isso vai acontecer
de acordo, né, e assegurando aqui, ó, os respectivos ajustes nas alíquotas de referência, com vistas a reequilibrar a arrecadação. Falaremos disso adiante. O parágrafo primeiro, ele traz um ponto importante sobre as importações. Então, ele nos traz aqui que no que couber, também serão aplicados os regimes diferenciados nas importações de bens e serviços que estiverem previstos também na lei complementar. Lá no parágrafo segundo, é onde nós temos aqui quase que um ponto cego, digamos, né? Porque ele trata das possibilidades de exclusão, adição ou substituição daquilo que hoje está previsto como regime diferenciado. Então, eu preciso lembrar, quando eu for fazer uma modelagem de cenário, quando eu for levar essas situações para o meu cliente, que apesar de hoje aquele item ou aquele serviço estar previsto como um regime diferenciado, pode ser que daqui a algum tempo ele não esteja mais, porque sempre será avaliado, como está lá no caput desse artigo, o equilíbrio, né, da arrecadação. Então, pode acontecer de, no decorrer aí dos anos, né, e tem um período que isso vai ser reavaliado, de eu ter alguns serviços ou mercadorias que serão acrescidos nos regimes diferenciados, excluídos ou substituídos, ok? E isso, gente, impacta completamente a carga tributária das empresas, completamente. Então, até quando eu mostrar aqui o exemplo do advogado, vocês vão ver que se eu tirar a redução, muda assim, vira completamente o jogo do cálculo que foi feito. Mas isso a gente vai ver mais para o final dessa aula. No parágrafo 4º, a gente tem que as reduções, né, de alíquota que trata aqui, o artigo 126, serão sobre a alíquota padrão de BS-CBS de cada ente federativo, né, fixadas lá de acordo com o artigo 14. Ou seja, a gente precisa lembrar, né, que a gente vai ter ali a alíquota de referência, mas também cada estado e cada município terão as suas alíquotas e sobre essa alíquota será aplicada a redução. E o parágrafo 5º, ele fala então dos créditos presumidos. Então, a lei complementar, ela traz ali algumas situações e ele fala que fica condicionado a duas coisas, né? A emissão de documento fiscal relativa a essa operação, com a identificação do respectivo fornecedor, e aquilo que é praticamente o coração da reforma tributária, que é o efetivo pagamento. Então, eu só tenho, né, direito ao crédito presumido quando eu tenho a liquidação financeira da minha operação, ok? Deixa eu ver aqui, o Elvis falou aqui no chat. Achei que o monitoramento fiscal por MCN não seria mais necessário com o fim do ICMS, PIS e COFINS. Lê do engano. Exatamente, Elvis, lê do engano, porque vai precisar, inclusive acho que isso vai ser aí motivo e pauta e tema, enfim, de muitos litígios, já é hoje, né? Quantos litígios, eu acho que tem até uma pesquisa que o próprio INSPER fez em relação ao contencioso, demonstrando ali a quantidade de litígios que existem por classificação fiscal. Então, a gente sabe que isso gera, né, muitas dúvidas. Um NCM que a gente muda altera completamente a tributação de um item. Nós já estudamos, inclusive, nós temos lá na frente uma oficina de planejamento tributário, que é inclusive de grandes empresas, né, os maiores planejamentos tributários da história. Quem não assistiu, sugiro que assista, que é um conteúdo muito bacana. E lá tem casos como esse, empresas que adequaram a classificação fiscal do produto para conseguir ter algum tipo de benefício. E, inclusive, mais para frente, eu vou chegar no exemplo que nós tivemos hoje, na reunião que nós fizemos com a empresa do setor de educação, e vocês vão ver como é fácil a gente se enganar, né? Quando a gente olha, como a Thalita falou, a informação maquiada que é colocado ali, né? Então, só para a gente começar aqui um raciocínio.
quantos conteúdos vocês já viram por aí falando que o setor de educação vai ter uma redução de 60%? Eu tenho certeza que muitos. Assim como vocês viram que advogado vai ter redução de 30%. Então, essa visão macro a gente teve, só que quando a gente coloca a lupa aqui na lei complementar, o negócio não é bem assim. Não é simplesmente qualquer serviço educacional que vai ter essa redução. E são esses cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai passar as informações para os nossos clientes. Ok? Deixa eu só deixar o chat aberto aqui do lado, gente, que eu consigo ir acompanhando vocês, tá? Peraí. Aí eu vi aqui que deixa eu ver quem foi, o Murilo. Murilo e o Elvis. Isso, o Murilo falou aqui, né, que o efetivo pagamento pode ensejar serviço de compliance para validação de fornecedores. Sim, é uma possibilidade. E o Elvis falou que o meu cliente restaurante vende refeição com carne, com NCM de carne bovina e in natura. Exato, porque daí tem o benefício, né? Inclusive, está, né, nesse... Acho que tem esse caso, né, Thalita? No webinar que a gente fez da carne. Que é do McDonald's, que ele É, tem o NCM, um é isento e o outro tem uma redução, né? O hambúrguer, quando ele é carne in natura. Foi um grande planejamento. Na verdade, envolve os hambúrgueres vendidos para o Mac, né? Mas é da. é da JBS, não é? É, Show. Então, gente, sugiro de verdade que vocês assistam esse webinar, tá lá na plataforma da frente, super bacana, assim, tem uns casos bem interessantes, e apesar de serem de grandes empresas, a gente consegue aplicar também nos nossos clientes. Na semana passada, se não me engano, a Thalita fez um conteúdo falando do McDonald's, né, e como que a gente aplica aquelas estratégias para bares e restaurantes, enfim, né, que tem ali uma proporção menor de operação, mas são tratados de forma igual dentro das questões tributárias, ok? Então, quando a gente fala de regimes, sobre regimes diferenciados, tudo começa lá no artigo 126 da Lei Complementar. Vamos seguir aqui. Eu falei aqui, ó, no parágrafo 2º, né, que pode acontecer o acréscimo, a exclusão, a substituição de bens ou serviços nos regimes diferenciados, que somente entrará em vigor após o cumprimento do que está disposto nos parágrafos 9º e 11 do artigo 156-A da Constituição. E aqui eu trouxe para vocês. Então, o artigo 156-A, ele fala o quê? Ele estabelece a criação de um imposto sobre bens e serviços, né, de competência compartilhada entre os diferentes níveis de federação. Então, ele institui ali IBS e CBS. E o parágrafo 9º, ele trata da questão da compensação de eventuais alterações na legislação que afetem a arrecadação do imposto. Então, se uma lei federal reduzir a arrecadação, o Senado deverá aqui aumentar, né, no caso aqui, as alíquotas, que cortou a última palavra. E aí, até a Thalita também faz uma analogia que eu gosto muito, que é da cota condominial. Então, o que que a gente precisa pensar? Né? Inclusive, todas essas reduções que estão previstas na lei complementar foram muito discutidas no período do PLP 68, por quê? Quanto mais exceções eu tenho, mais aumenta a minha carga tributária para que eu tenha uma compensação e o fisco ali, né, o cofre público, não sofra com a falta de arrecadação por conta desses benefícios que são concedidos. Então, a analogia da cota condominial é que, se eu tenho condôminos ali inadimplentes, o que que acontece? Os outros acabam pagando mais. Então, funciona da mesma forma quando a gente observa a questão da carga tributária, da alíquota efetiva, né, uma alíquota de referência, pensando aqui em IBS e CBS. Então, quanto mais eu tenho regimes diferenciados, produtos, serviços que têm ali alguma redução de alíquota, créditos presumidos, né? Toda a questão do agro foi muito discutida, todos esses setores que têm benefícios, que são importantes para a economia, tudo isso precisou ser muito equalizado. Até agora, inclusive, nós não temos, né, a alíquota final, né? Nós temos alguns estudos,
alguns apontamentos, mas nós não sabemos ainda qual é a alíquota, justamente por conta desses cálculos e estudos que são feitos a todo momento, considerando tudo que entrou também como redução, como regime diferenciado. Vou seguir aqui. Qual que é o problema da nossa estrutura atual? Então, hoje nós temos a famosa guerra fiscal, que eu tenho certeza que todos vocês aqui já devem ter escutado nisso, e isso se tornou um problema, principalmente quando a gente pensa em ICMS. Existe também guerra fiscal de ISS, né? Já tivemos aí muitos municípios que concediam benefícios, alíquotas reduzidas, né? Aqui em São Paulo a gente tinha o famoso caso de Santana do Parnaíba, se eu não me engano, né? Que é ali próximo a Alphaville, que também fornecia uma alíquota reduzida de ISS. Existia um benefício, né? Que teve fim, se eu não me engano, em 2017. Então, por mais que a gente tivesse ali uma lei complementar, a gente precisasse da anuência de todos os estados para concessão de benefícios, tudo isso gerou a guerra fiscal, porque muitos estados e municípios descumpriam essas normas, estabeleceram ali benefícios que não eram convalidados, né, entre os estados, e para que as empresas se estabelecessem ali. Quando a gente teve a ideia, né, de ter uma reforma tributária, já na emenda constitucional 132, qual era um dos grandes pilares, ou melhor, qual ainda é um dos grandes pilares? Nós temos uma neutralidade, o princípio da neutralidade, e também a questão do destino, né? Então, eu tenho ali agora a minha tributação acontecendo no destino. Tudo isso para que a gente consiga reduzir essa guerra fiscal, e essas reduções que nós vimos aqui, elas são aplicadas em todos os estados, né? Então, eu aplico todos esses regimes diferenciados que nós vimos, independentemente de onde a empresa está localizada. Então, isso é o que muda em relação ao meu sistema atual. Então, eu tenho ainda, né, dentro do sistema vigente, uma rede de benefícios ali estaduais, enfim, muito complexa, né? Muitos contribuintes, inclusive, foram autuados, né, por glosa de crédito, enfim, por muitos benefícios que não eram convalidados e eram aproveitados, né? Até o que o tema escalou, chegou lá no STF. Já tivemos até aula na frente que a gente entra, né, com mais profundidade, com mais detalhes na lei complementar que tratou sobre isso, né? Até quando esses benefícios serão concedidos, que coincide também com o prazo de transição da reforma, mas a nossa ideia é justamente que, com a reforma tributária, a guerra fiscal ela deixe de existir. Não sei se isso vai acontecer. Até semana passada eu participei de um evento que me fizeram essa pergunta, né? Se considerando que os estados e municípios ainda terão autonomia para definir suas alíquotas, se é provável que a gente vai ter uma nova guerra fiscal, né? Eu acredito que não duvido dessa possibilidade. Para que isso aconteça, de fato, né, os estados e municípios precisam seguir muito à risca esses princípios que foram correlacionados à reforma tributária, neutralidade, o destino, né, a ideia ali, poxa, agora pouco importa onde a empresa está, importa o seu polo consumidor. Mas a gente sabe que a reforma tributária vai afetar, né, de forma direta a arrecadação de muitos estados, de muitos municípios, que ficarão deficitários em relação a isso. Existe quase uma teoria da conspiração que fala que muitos estados vão conceder outros tipos de benefícios que são chamados de benefícios econômicos para que as empresas se estabeleçam ali, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, do que temos hoje, com a Lei Complementar 214, os regimes diferenciados são aplicados para todos, independentemente de onde a empresa está localizada. Então, isso muda em relação ao que temos hoje. Então, esse princípio do destino, ele é importante, porque independe de onde eu estou, né? Agora, importa ali onde é o meu polo consumidor, e aí sim, eu vou pegar aquela redução de alíquota e aplicar sobre a alíquota daquele ente federativo, né, do estado de destino, mais o município que eu estou trabalhando.
Eu vi um comentário, não lembro onde, em que evento que foi, que agora haveria uma guerra para trazer comodidade social para atrair as pessoas, porque a busca agora vai ser por polos consumidores. Então, por exemplo, não adianta nada, vou dar um exemplo hipotético, tá? Então, se eu não tenho quem consuma, eu não tenho por que estabelecer minha empresa em um local que não tem consumidores. E como que o Estado pode fazer isso? Atrair pessoas para atrair pessoas que comprem, trazendo qualidade de vida. Então, que agora poderia ter esse movimento que seria um benefício social. Mas aguardemos, né? É por isso que a gente fala que a reforma tributária, ela não é só uma reforma fiscal, ela é uma reforma estrutural, ela é uma reforma econômica, ela é uma reforma até social, se a gente parar para pensar, porque de fato ela interfere em vários aspectos e tudo isso, de fato, vai impactar, né, onde a empresa vai passar a se estabelecer, nós teremos novos padrões de consumo, então muitas coisas ainda vão acontecer. Claro que, assim, hoje nós temos formas de estudar, até com inteligência artificial, para a gente entender muitos desdobramentos, mas eu acredito que muita coisa a gente só vai, de fato, saber quando ela começar a rodar e os impactos, né, realmente começarem a acontecer na vida real. Aqui eu trouxe para vocês então, um resuminho, né? Então, quando a gente pensa hoje nesses benefícios que são concedidos na Lei Complementar 214, vocês vão perceber que eles prevêem a redução da alíquota, então, de IBS e CBS para determinados bens e serviços. Então, esse regime diferenciado, ele é muito focado na redução da alíquota, diferente do que nós temos hoje, onde nós temos alguns mecanismos para diferenciar a tributação, como, por exemplo, redução da base de cálculo. Né? Quem já trabalhou aí com ICMS ou trabalha e já fez na unha até um cálculo de redução da base de cálculo, sabe o quanto é complexo e não é fácil, né? Porque se vende para um lugar é de uma forma, se vende para outro lugar é de outra forma, se é o produto do anexo tal é um percentual, se é o produto do outro anexo é outro percentual, é uma coisa de louco. Então, de fato, aqui, né, se a gente olha, vai ter uma simplificação sobre as formas de conceder regimes diferenciados. E aí, a criação desses regimes, ela se dá em razão da importância da essencialidade também de certos produtos e segmentos para a economia brasileira. Então, a gente precisa lembrar que quanto mais produtos ou segmentos são incluídos nesse regime diferenciado, né, seja por acréscimo, por substituição, maior tende a ser também a alíquota de referência de IBS e CBS. Então, fazendo um paralelo com o que temos hoje, né, quando a gente olha aqui esse funil, então nós temos aqui, né, as formas de tributação que temos hoje que se equipara a um regime diferenciado. Redução de base, alíquotas diferenciadas, alíquota zero, isenções, regimes específicos. E quando a gente chega lá no final do funil, que é a reforma tributária e a lei complementar, nós temos então as reduções de alíquota, 0, 30 e 60%. Então, em relação a isso, eu de fato vejo uma simplificação. Mas, como falei aqui, repito, nós precisamos ter, sim, alguns cuidados na aplicação desses regimes diferenciados, até nessas modelagens de cenários aí que a gente costuma fazer. E o primeiro passo para a gente ter esse cuidado, então, a primeira questão aqui, o primeiro conceito técnico que a gente precisa ter muito bem estabelecido são justamente as NCMs e NBS, né? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar de NBS, mas NCM nós utilizamos para identificar produtos e NBS para identificar serviços. Então, como o Elvis falou aqui no chat, né? Achei que eu ia me livrar dessas questões e desses problemas de classificação fiscal, mas ainda não. Talvez teremos em menor escala, mas ainda viveremos isso e essas interpretações que a classificação fiscal causa em muitas situações. E Então, muitas emoções, né? muitas emoções, né? Então, provavelmente temos mais um contencioso aí pela frente. Por quê?
Para a gente entender a aplicação de um regime diferenciado, então você precisa analisar se um produto ou serviço está enquadrado em algum NCM ou NBS, que tem lá nos anexos da lei complementar, e lembrando que a gente tem aqui um critério cumulativo, porque eu tenho que enquadrar NCM ou NBS, a depender, né, do tipo, e a descrição. Então, por exemplo, hoje nós temos critérios cumulativos para enquadramento da substituição tributária. Então, lá na frente, lá na jornada de imersão em tributos indiretos, tem uma aula de substituição tributária que eu ensino isso para vocês. Então, como que a gente sabe hoje se um produto tem ou não tem substituição tributária? Fazendo essa análise cumulativa. Então, eu preciso cumular ali 3 critérios, né? A descrição, NCM e o SEST. Então, com a reforma tributária, o que eu preciso analisar aqui? NCM e descrição. Mas nós sabemos que no mundo real, nem sempre a descrição dos produtos que as empresas fabricam ali, principalmente quando a gente entra no âmbito de algumas indústrias, bate exatamente com a descrição que a gente tem na lei. Mas muitas vezes a destinação do produto é a mesma, muitas vezes se aplica ao mesmo segmento, e é aí que começam, né, todos aqueles entraves e discussões sobre classificação fiscal. Os anexos da lei complementar listam esses produtos, tá? Então, vem ali com NCM, NBS, e pode haver NCM ou NBS que seja genérica, mas o benefício da redução se aplica apenas para a descrição específica que está ali na lei complementar. E aí eu vou pegar já esse gancho. Não, vou esperar, deixa eu chegar aqui no 60%, e aí eu pego o gancho para falar do que aconteceu hoje na nossa reunião, tá? Já estou chegando lá. Então, quais são os tipos de regime diferenciado, só para a gente fixar aqui? 0, 30 e 60%. Beleza? Onde eu aplico essa redução? Na minha alíquota de referência ali de BS e CBS, ou quando a gente tiver ali já, né, as combinações entre alíquota estadual e municipal, aplico essa redução. Então, só explicando aqui para vocês, achei importante colocar no material. Quando eu falo de uma redução a 30%, significa que eu vou tributar 70% da minha base de cálculo, tá? Quando eu falo uma redução de 60%, significa que eu vou tributar 40% da minha base de cálculo. Chegando aqui na redução a 60%, eu coloquei aqui alguns, tá? Não são todos, alguns segmentos que eu achei importante a gente trazer, e pensando aqui em alguns detalhes, enfim, alguns comentários, tá? Então, nós temos aqui o agro, que entra em sua maioria na redução a 60%. Então, temos produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros e florestais in natura. Então, por exemplo, a gente precisa ainda de uma regulamentação específica que vai dispor quais produtos perderão essa qualidade in natura e definirá qual é esse conceito. Então, existem muitas questões interpretativas que requerem ainda regulamentação para a gente conseguir chegar nos pormenores dessas situações. Os insumos agropecuários, eles estão listados lá no anexo 9, por exemplo, da lei complementar, e poderá haver, inclusive, a inclusão ainda de outros insumos, né? Caso o Ministério da Agricultura e Pecuária entenda como necessário, respeitando ali o prazo para essas inclusões e exclusões. Temos produções nacionais artísticas, culturais e de eventos, que estão no anexo 10, comunicação institucional, quando fornecida para administração pública, as autarquias e fundações. Então, é importante também, gente, que depois vocês analisem de forma criteriosa essas reduções, porque quando alguns produtos e serviços são fornecidos para a administração pública, para órgãos públicos, enfim, também tem diferença. Às vezes vai entrar numa redução de 60, numa redução a 0. Então, depende também para quem você está vendendo, tá? Isso também é um adicional que a gente precisa colocar nas nossas análises. E as atividades desportivas aqui, que estão listadas também dentro de um NBS específico. Vou aproveitar aqui a redução de 60%,
para falar do nosso caso de hoje, tá? E para isso eu vou até abrir aqui a lei complementar. Peraí, deixa eu tirar aqui. Pronto, vocês estão vendo a lei complementar? Alguém me fala aqui no chat? Ou vocês estão vendo o material ainda? Sim, lei complementar. Beleza. Então, olha só. Aqui, a partir do artigo 128, vou abrir aqui um pouquinho, nós temos as reduções a 60%, em 60%. Quando a gente olha aqui, qual é o primeiro serviço que nós temos com redução? Serviços de educação, e seguimos aqui, né? Serviços de saúde, dispositivos médicos. Então, o artigo 128, ele traz aqui, né, uma descrição mais, digamos, mais genérica, né? Mais resumida, digamos, como se fosse o capítulo de cada um desses itens. E lá nos anexos, nós temos a abertura do que entra nessa redução. E é esse cuidado que eu quero que vocês tenham. Por quê? Quando a gente olha aqui, serviços de educação, e isso é o que a Thalita comentou lá no começo, que é muito maquiado. E foi o que eu falei para vocês. Quantos de vocês já viram conteúdos falando que serviços de educação terão 60% de redução da alíquota? Quantos de vocês? Me falem aí no chat. Eu acredito que muitos, eu também vi muitos. E nós fomos nessa reunião hoje, que é com uma grande instituição de ensino. Entramos no assunto reforma tributária, assim como fazemos estrategicamente com todos os nossos clientes, né, em todas as reuniões que temos, porque por mais que naquele momento o cliente não vá fazer a modelagem de cenários, a gente sempre planta a sementinha do, olha, você viu o que vai acontecer com as instituições de ensino em relação à reforma tributária e tudo mais. E aí, entramos no mérito da redução em 60%. E até aí, né, eu senti que a empresa está tranquila em relação a isso. Ah, nós teremos uma redução em 60%, nós vamos ter um crédito amplo, né? Então, hoje ali eles caçam créditos de todos os lados para conseguir minimizar a carga tributária, então vou ter um crédito amplo. Comentei com eles, inclusive, né, que nós temos um PLP que está tramitando com a possibilidade de créditos presumidos sobre a folha para os prestadores de serviços. Só que, olhem só o cuidado e que curioso que é isso daqui. Então, 60% serviço de educação, certo? Agora eu vou lá no anexo. Então, eu vou aqui na página 95. Show. Anexo 2. Quando eu olho aqui os serviços de educação, né, com suas respectivas NBS que estão aqui no final, que entram na redução de 60%, nenhum desses serviços se encaixa ao que essa empresa faz. A gente poderia pensar aqui, talvez, nesses cursos sequenciais, mas aí foi o que eu estava conversando com a Thalita até antes da gente entrar na aula, né? O que seriam cursos sequenciais? O que eu encaixo aqui como curso sequencial? É um curso que eu tenho 2 aulas? Se eu tiver 2 aulas, é o suficiente para falar que é um curso sequencial? Se eu tiver 2 dias de um curso presencial, é o suficiente para falar que é um curso sequencial? Então, o que de fato caracteriza, né? O MEC não regulamenta um curso sequencial como está aqui. Hoje, por exemplo, nós temos a questão dos cursos profissionalizantes, que também não são regulamentados pelo MEC. Então, nós temos algumas características de mercado que nos levam a entender o que é um curso profissionalizante. Mas e o curso Muitas sequencial? vezes é vantajoso tributariamente, né? Ele tem alíquotas reduzidas de ISS, dentre outras questões. Exato. Caso nessa empresa, então, queira aproveitar a redução de 60%, será que ela vai ter que fazer algumas adequações nos seus produtos para ela se encaixar aqui no curso sequencial? Além disso, essa empresa tem também alguns eventos presenciais, alguns eventos mesmo com painéis de conteúdo, alguns são cursos presenciais, treinamentos imersivos. Aí, quando a gente vai lá no anexo 10, deixa eu descer aqui. Anexo. Pode passar.
Aí, 11, 10. Então, quando eu venho aqui no anexo 10, que fala, né, de produções nacionais artísticas, a parte de eventos também, né, que teria então uma redução de 60%, aí eu tenho aqui, ó, serviço de organização, deixa eu achar aqui de novo, peraí. Tenho aqui que é um serviço de organização de feiras e eventos, mas ele fala de organização, né? Considerando ali que essa empresa, ela realmente faz de fato toda a organização, além de promover o evento em si, será que a gente também consegue enquadrar aqui e ter essa redução de 60%? Então, é o que a Kícia está falando aqui no chat, né? Ela falou assim, ó, o termo cursos sequenciais abre margem para muita interpretação e discussão. Inclusive, me veio à mente o termo congêneres, que também foi motivo de exaustiva discussão. Exatamente. Exatamente, isso, você falou tudo. Então, o que que eu encaixo aqui? Olha quanta interpretação eu posso colocar. Quantas adequações eu posso ir lá e falar para essa empresa fazer? No KNAI, para que ela se adeque, então, a esse curso sequencial, a essa questão de organização, então, de evento, né? E aí a gente começa a fazer esses planejamentos tributários para que a gente consiga aproveitar. Porque quando eu falo dessa instituição de ensino que fomos hoje, que tem um faturamento milionário, e eles estão tranquilos, achando que eles se encaixam nessa redução de 60%, e chegar e falar assim, não, né? Não, você não vai tributar só 40% da sua operação, você vai tributar 100%, e essa carga tributária que você tem hoje, de talvez 16 e alguma coisa ali no lucro presumido, né? E tem que ver no lucro real qual é a carga tributária efetiva que a gente chega, vai para 30. Então, assim, o buraco é mais embaixo. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês, porque eu saí da reunião e eu falei para Thalita, eu cheguei em casa, abri a lei, eu falei, cara, deixa eu até aproveitar que é o tema da aula de hoje, deixa eu dar uma olhadinha nesse anexo. E quando a gente foi ver, não se encaixa, tá? Então, tomem cuidado com isso. Serviços médicos, por exemplo, tem um anexo aqui também de serviços médicos, que eu acho que é o 3, se eu não me engano. Então, tem que analisar quais são os serviços médicos que se encaixam na redução. E Estão aí é listados. importante a gente ter uma visão ampla do negócio, porque não é simplesmente aceitar, por exemplo, está expresso, então pode, não está expresso, então não pode. Eu acho que o nosso papel, acho não, né? Tenho certeza que o nosso papel nesse momento de construção do novo sistema ele é justamente construir novos raciocínios, construir novas oportunidades, ver como adequar, como que eu posso preparar essa empresa para que ela se encaixe em algo mais benéfico. O nosso trabalho é exatamente esse no momento, né? Identificar brechas, né? Todo mundo fala, né? Advogado adora brecha. E isso, advogado e o contador. Ele vai identificar situações que podem ser benéficas e identificar também quais são os ajustes necessários. A oportunidade que nós levamos hoje, que inclusive traria ali um benefício de R$ 400 mil mês, era necessário, é necessária adequação para que ela seja implementada. E para quem assistiu às aulas nossas, né, já deve ter percebido que antes de fazer, e isso é um exercício de compliance, o compliance ocorre exatamente em relação aos ajustes antes de você utilizar um benefício da ocorrência, então, daquele fato gerador. Então, você tem que ter um corte cronológico. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma mudança societária, eu tenho que fazer alguma mudança no KNAI, e são essas questões que agora vai agregar ainda mais valor na figura do tributarista. Então, advogados e contadores que ainda não entenderam o seu real valor, agora é hora de realmente vocês colocarem, fazerem um exercício da importância que vocês exercem no mundo empresarial. Até nesse evento que eu palestrei na semana passada, eu falei que uma skill do tributarista é ser criativo, né? Nós somos criativos. Mas, gente, ó, olha que coisa louca, vê se vocês concordam comigo. Tava olhando aqui, ó, esse anexo que fala dos serviços de saúde. Pensa uma coisa comigo, tem aqui, ó, serviços médicos especializados. Se eu tenho
uma descrição de serviços médicos especializados, que para mim, para qualquer tipo de especialização aqui, por que então eu preciso ter de forma, assim, bem específica, por exemplo, serviços ginecológicos, serviços tem de nutrição, enfim, psicologia. Então, se qualquer serviço médico especializado já entra aqui, para que outros estão, né, especificados? Vocês concordam comigo? Serviços de clínica médica. Então, aqui eu estou falando só do médico que é clínico geral, por exemplo, ou eu posso colocar aqui tudo que, né, entra como clínica médica. Por exemplo, na segunda-feira, eu fui numa consulta em uma nutróloga, e ela me perguntou isso. Ela me perguntou exatamente isso. Ela falou assim: o meu entra aqui em clínica médica? Porque aqui embaixo tem nutrição, ó, serviços de nutrição. Não especifica o nutrólogo. Mas e aí, ela entra, ela vai ter essa redução de 60%, porque isso muda tudo para ela, né? Se ela tem a redução de 60% e uma base de créditos ampla, ela vai pagar menos do que ela paga hoje, tá? Por alguns cálculos aí que ela me mostrou ali, não validei, mas foi o que ela me mostrou. Agora, se ela sai dessa redução, mudou tudo. Mas onde ela se encaixa aqui? Então, quando eu olho pelo menos esses anexos, e se vocês discordarem, sintam-se à vontade para trazer aqui no chat, porque quando a gente fala de lei complementar e a gente compartilha aqui os estudos, né? Até a gente gosta de falar isso no começo, acabamos não falando hoje. Nós não somos donas da verdade, né? Um assunto totalmente novo, uma lei complementar que nós estamos estudando aqui de forma aprofundada, mas que a gente ainda não está aplicando na prática, né? A gente não tem essa aplicação para a gente entender como esses assuntos vão se desdobrar. Mas quando eu começo a ler esses anexos, eu vejo muita margem para interpretação, muita margem mesmo, para a gente ficar adequando o KNAI de cliente para ele se encaixar, né? Não entendo por que que eu tenho serviços médicos especializados e depois eu tenho outros serviços que foram especificados aqui, né? Então, não entendo. E lembrando que a gente sempre viveu num ordenamento jurídico marcado pela redundância, né, de expressões. E aí, quando a gente vê exatamente essa dissonância, né, entre algo que é genérico, aí depois eles colocam algo específico, qual que é o motivo disso? O motivo é, de novo, mover o judiciário, porque você fica justamente com isso. Então, que é o termo congênese, de novo, voltando nessa expressão. Então, tudo que não está expresso, eu posso encaixar aqui? E aí vai o perfil do empresário. Quem tem perfil arrojado, mete pau e ok. Agora, aqueles mais cautelosos, não é você falar que ele não tem, é você trazer para ele como deixar essa situação mais segura. Então leva para o judiciário. A questão é que o judiciário vai demorar, enquanto isso, se você não tiver uma liminar, você vai estar com a carga tributária maior, e o seu concorrente, que é corajoso, está com a carga tributária menor. E alguém está ganhando o mercado. Então, sempre trazer essa exposição para que o cliente tome a decisão, mas e não aceitar. Eu acho que hoje o que marca a nossa aula é não aceitar simplesmente a lei fria, né? É sempre trazer outras oportunidades. Ó, não está expresso, mas tem esse aqui, né? Se pode o maior, pode o menor. Então, Exato. Até o Dani trouxe aqui, né? Se o serviço de educação, se a gente acha que para as plataformas de ensino online, opa, peraí, quem que eu daqui? De ensino online, pode ser exigida alguma comprovação de uso final pelos alunos. Dani, não sei, né? Eu acho que do que eu vi aqui, me parece que não, mas o fato vai ser onde esses cursos online, principalmente pensando em infoprodutor mesmo, tá, gente? Onde que esses cursos se encaixam, porque assim, nós temos hoje cursos que são de infoprodutores como nós, né? Hoje a gente tem até um posicionamento mais de instituição pelo reconhecimento do MEC que nós temos para frente, mas onde esse curso se encaixa? Né? Então, para quem vende curso online, esse daqui é um ponto bem relevante, tá? Para ser estudado, para ser pensado. A gente precisa realmente entender o que essas expressões significam, como que a gente vai interpretar isso na prática.
E até falando aqui no que o que a Kícia trouxe para nós, né, fere o princípio da neutralidade. Eu acho que essa é uma discussão de segundo step, né, nem de primeiro step, porque o primeiro é, se tem uma previsão, algo que te encaixe, já está valendo. A partir do momento que eu me sinta excluída, por exemplo, eu poderia me encaixar aqui. E aí eu penso que em eventual judicialização, isso vem até como subsidiário, né? Eu acho que você tem que frisar, por exemplo, se for discutir levar para o judiciário, você vai frisar que você se encaixa, né? O termo é amplo, enfim, que você se encaixa e criar essa estratégia. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, poderia se aplicar o princípio da neutralidade, porque não pode mais, não pode menos. Agora, para esses cursos tradicionais, talvez o que venha a ser dito pela parte contrária é exatamente o princípio constitucional de que todos têm direito à educação. E aí abre uma outra discussão, mas a educação até que ponto, né? Então, veja, a gente poderia aqui ficar debatendo e criando várias hipóteses para a gente ficar discutindo. E assim, eu penso, gente, que a reforma tributária, ela veio justamente para mitigar essas discussões que nós tínhamos sobre o consumo. E pensando principalmente numa economia mais recente, né? Enfim, de novos produtos, pensando em streaming, em cursos online. Então, essa é a realidade que a gente vê hoje. Por que que não foi inserido aqui, né, o curso online ou de infoprodutor, pelo sim ou pelo não, tá? Pela redução ou pela não redução. Mas pensando que a gente está trazendo a reforma tributária para um contexto de mercado mais atual, por que que isso não foi considerado? Mas, em linhas gerais, tá, o que a gente gostaria de trazer aqui para vocês, de, né, trazer a provocação e um ponto de atenção para que vocês tomem cuidado, é porque é muito comum a gente frequentar aí alguns clientes e eles pegarem essa informação, né, por cima aí, essa informação maquiada que eles recebem e achar que se aplica para todo mundo. Então, levem esse conhecimento para eles, tá? O que eu vejo é que, além dessas interpretações, a gente ainda vai continuar usando muito uma palavra que a gente usa, que é o depende, né? Então, assim, eu tenho uma empresa de ensino, vou ter 60% de redução, depende. Eu sou médico, vou ter 60% de redução, depende. Então, a gente ainda vai usar muito essa palavra porque eu vejo um teor interpretativo muito grande nesses regimes diferenciados. Até voltando aqui para o nosso material, deixa eu abrir aqui, deixar maior. Quando a gente vai para a redução de 30%, é a mesma coisa, né? A gente tem aqui algumas dessas profissões que são regulamentadas, então a própria lei complementar, né? Ela fala que, mesmo sendo uma pessoa jurídica, a lei exige que as pessoas físicas que compõem, né, o quadro societário, que praticam, sejam devidamente habilitadas, tá? Então, esse já é um primeiro requisito para utilizar essa redução de 30%. E aí, mais para frente, eu vou trazer aqui o exemplo, né? Quando a gente pensa em um serviço advocatício, pensando na redução e no crédito amplo. E a redução a zero, né? Então, eu tenho ali alguns segmentos que entraram na redução a zero. E aí é importante, né, a gente entender aqui, a gente fala muito da cesta básica, né? Mas nós temos também alguns medicamentos registrados na Anvisa, principalmente quando adquiridos aí pela administração pública, como por exemplo, né, o SUS, é um caso, produtos destinados à alimentação humana, mas nós também temos alguns alimentos que entraram na redução de 60%, temos alguns tipos de veículos, né, que entram aqui também. Ou seja, a gente realmente volta para aquele cenário onde NCMs, descrições precisam ser analisadas com profundidade. Nós participamos de um evento, acho que foi no ano passado até, que tinha ali uma grande empresa farmacêutica que falou que, da forma que veio, né, ali na época era o PLP ainda o 68, e eles iniciaram esses estudos da reforma, eles estão com dificuldades de entender quais foram os critérios para que alguns medicamentos, né, entrassem em determinada lista de redução e outras em outra lista de redução.
Porque se eles não conseguem entender, interpretar qual é o critério, eles não conseguem ter estudo de mercado. Porque eles fazem, né, eles industrializam ali novos medicamentos. Então, eles criam novos medicamentos e eles não sabem como encaixar em qual redução vai ter para que eles façam estudo de mercado, formação de preço e tudo mais. Então, tem isso também. Então, quando a gente entra na particularidade de cada operação, de cada segmento, a gente vai vendo que essas reduções, elas também causam, tá, essas dúvidas interpretativas. Então, tomem cuidado, tá? Se vocês forem participar de alguma reunião, se algum cliente vier com essa afirmativa para vocês, ah, mas eu sou, né, eu tenho tal profissão, eu estou em tal segmento e vai ter a redução, entra ali na lei complementar, dá uma olhadinha no anexo, vê se é isso mesmo. Tanto é que, por exemplo, agora que nós vimos aqui essa questão do ensino, a gente vai voltar com essa empresa e vai falar assim, olha, a gente pesquisou isso e isso, então assim, ó, acho que é melhor mesmo a gente fazer um estudo, e isso pode ser até argumento comercial para vocês, assim como será para nós, tá? Porque quando a pessoa, o empresário ali, ele vê que não é bem o que ele estava imaginando, ele começa a entender a necessidade de contratar um estudo, tá? Então, avaliem essas particularidades que pode ser um diferencial para vocês fecharem esse tipo de trabalho também. Aqui eu peguei, esqueci de pôr a fonte aqui, depois eu ponho no material para mandar para vocês. Esse comparativo aqui, gente, ele é muito bom. E ele fala, né, dos serviços jurídicos, por exemplo, a gente pensando aqui num contrato mensal de R$ 10.000. Então, foi simulado aqui hoje, né? Então, pensando aqui em um custo, né? Para eu prestar esse serviço de R$ 10.000, então eu tenho um custo de 6.000, eu tenho uma margem de 2.890, chego num preço líquido. O ISS aqui, né? A gente tem lá o ISS do uniprofissional, por isso que ele não entrou nessa conta. PIS e COFINS 3,65. Então, o meu custo final para o cliente é de R$ 10.000, por quê? Porque eu faço o cálculo por dentro dos meus impostos, certo? Quando eu olho 2027, que eu tenho a inclusão do CBS, né? Eu já substituí ali PIS e COFINS por CBS, ainda que aqui está 8%, né? Mas hoje a gente já está considerando até 12% nos cálculos, né? Por conta dessa alíquota que só aumenta. Então, considerando o cálculo por fora, e que aí eu posso começar, né, a recuperar alguns créditos, né? Então, vejam que a linha de tributos recuperáveis aqui, que é a penúltima linha, ela passou a ser preenchida, ela não foi aqui no primeiro, porque hoje eu não consigo recuperar nada. Então, recuperando aqui alguns créditos, eu chego num custo de 9.635 para o meu cliente. Então, eu tiro os impostos, né, do meu cálculo por dentro, começo a calcular por fora, tem a questão do destino, e aqui o meu ISS continua lá como uniprofissional. E lá em 2033, que é esse último, aí eu já tenho a substituição do ISS por IBS, eu já tenho, né, a CBS aqui vigente, eu tenho uma base maior aqui de tributos recuperáveis agora, dentro do que foi simulado, e se eu olhar, então, aqui nesse final da linha, eu vou ter um custo para o meu cliente menor do que eu tenho hoje, tá? Porque eu também tenho a redução, né, dos 30% e tal. Então, quando a gente começa a olhar o setor de serviços, o que que a gente escuta de modo geral? Ah, o setor de serviços vai ser muito impactado. E o que que vocês vão falar a partir de hoje? Depende. Por quê? Cada serviço vai ter alguma particularidade. Tem alguns que vão entrar na regra geral, que não vai ter redução, tal, e provavelmente vai ter um aumento mesmo, mas muitos serviços terão redução e vão passar a aproveitar créditos que hoje não aproveitam. Eu tenho muitas empresas de serviços que estão no lucro presumido, que não tem crédito de nada, não tem crédito de ISS, não tem crédito de PIS e COFINS. E por mais que eu tenha poucas despesas, eu passo a recuperar sobre essas despesas. Então, tudo isso impacta. Outro ponto, até que eu estava em discussão nesse evento que eu fui, eu estava conversando com a pessoa e a gente começou a falar das empresas de serviços. E aí a gente chegou na seguinte conclusão, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, para a empresa de serviço vai ser muito ruim e tal. E depende também por um outro aspecto. Antes,
eu, como prestadora de serviço jurídico, eu não fornecia crédito para o meu cliente. E agora, por exemplo, essa empresa que nós somos hoje, quando eles nos contratam, eles vão passar a aproveitar créditos sobre o nosso serviço também. E isso é um ponto positivo, tá? Então, não tem como a gente colocar todo mundo na mesma caixinha. Então, por isso que vocês vão sim usar muito ainda a palavra depende. E quando for prestador de serviço, a gente tem que considerar tanto o regime diferenciado quanto a base de créditos, que agora é ampla, tá bom? E aí aqui você trouxe aqui, né, que o impacto será ainda maior para as operações B2B, né? Então, sim, porque aí eu posso ter o crédito. Agora, quando eu vendo para o consumidor final, então eu presto um serviço jurídico para a pessoa física, aí sim, aí pode ser que tenha realmente um impacto, né? A depender aqui dos meus tributos recuperáveis, pode ser que eu tenha um impacto e que não vai ser tão interessante assim. Então, gente, tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Não adianta querer, né, fazer papel de pão e pegar um número X e jogar uma alíquota estimada aí que a gente está pensando para a reforma, porque essa conta não dá muito certo, não. A gente tem que olhar o impacto e vejo que aqui a gente tem que olhar o impacto por período de transição. Aqui a gente só está olhando 2027 porque o impacto é sobre PIS e COFINS e depois a gente vai ter o impacto sobre o IBS, né? E quando a gente pensa em uma empresa que vende produto e que tem benefício fiscal, que começa a reduzir lá em 2029, aí é o tipo de trabalho que tem que ser mais minucioso ainda, a gente tem que olhar ano a ano, tá bom? E aí, pensando nesses pontos controversos, né, que aí é o que a Thalita gosta, né, pensando em contencioso, o que que a gente tem aqui que a gente já pode pensar, né, que provavelmente teremos de impacto aí que as empresas poderão vir a judicializar. Primeiro ponto, com certeza, essa classificação de bens e serviços nesses anexos. Vejo ali muitos pontos interpretativos, então a gente, a- além disso, né, além do ponto interpretativo, nós temos um critério cumulativo, onde eu tenho que combinar MCM e descrição, e a gente sabe quando a gente entra na particularidade das operações, isso é complicado, é complexo. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, essa definição dos produtos in natura, que já é discussão hoje e pode ser que venha a ser se a gente não tiver também uma regulamentação posterior. Inclusive, nesse evento que eu estava, não sei nem se a Bruna Santos está aqui, que ela também estava nesse evento, e tinha um fiscal, lá um auditor fiscal, aqui da Cefaz de São Paulo. E aí ele comentou de um caso, né? Ele falou assim, olha, se eu vou auditar um supermercado e, por exemplo, chegou a carne lá, né, enfim, in natura, né? Sem nenhum preparo, sem nenhum tipo de industrialização, é uma coisa. Agora, se eu chegar lá no mercado, esse cara foi lá, cortou a carne e colocou no espetinho para vender, para mim já é outra coisa. É a mesma carne, ele não fez nada, tá? Ele não cozinhou a carne, ele não assou a carne, ele não fez um churrasco, ele pegou a mesma carne, cortou em cubinhos, colocou no espeto e ele falou que para ele já é outra classificação fiscal. Então, por isso que esses detalhezinhos mudam tudo e continuam mudando, tá? Por mais que hoje a gente tenha uma base mais ampla, um conceito mais amplo, olhando o consumo em si, mas entrou na operação ali do cliente, cara, tem muitas perguntas e muitos questionamentos que a gente pode levantar a partir disso. Inclusão de novos itens, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo dos insumos agropecuários. Então, isso pode gerar alguns debates, inclusive por segmentos, né? Porque a partir do momento que eu incluo um item, pode ser que eu tenha que excluir outro do regime diferenciado para eu conseguir equalizar a minha carga tributária. Então, é uma possibilidade. E aí o equilíbrio também, né, da carga tributária, da alíquota de referência. Então, a quantidade, né, de produtos que hoje a gente tem nos regimes diferenciados pode levar também a algumas pressões políticas, debates sobre a inclusão e exclusão de itens, que foi o que eu acabei de falar. Então, assim, quando a gente olha esses regimes diferenciados, o que eu pensei em trazer aqui para vocês são justamente esses cuidados que precisam ter,
Então, a gente vê muita lista aí rodando, né? Ah, pega lá, redução 30%. Pá, tem uma lista lá, advogado, contador, não sei o que, não sei o que. Redução 60%, tem uma lista. Mas existem particularidades, tá? Existem detalhes que vocês precisam observar e também o cálculo que a gente precisa fazer, observando principalmente os créditos, quando a gente olha para o setor de serviços, os tributos que agora são recuperáveis, né? O impacto também do ISS, que a gente não pode esquecer, e olhar essa fase de transição por partes, porque isso também faz diferença, ok? Gente, é isso que temos sobre regimes diferenciados. Deixa eu voltar para cá. Como eu Vou falei, até fazer uma observação. Ah, desculpa, Aline, depois eu faço. não, só ia complementar aqui e finalizar, falando que a ideia é que vocês não se deixem levar, e eu vejo muita gente não dando atenção, tá? Os regimes diferenciados, fica olhando ali mais a regra geral, os créditos que agora poderão ser apresentados ou aproveitados, e não olha que existe isso que, como eu falei, muda completamente o jogo, né? Um médico que vai aproveitar uma redução de 60% e o que não vai vão ter impactos assim completamente diferentes. Para um pode ser que fique até bom, mas para o outro pode se tornar até inviável ele prestar alguns tipos de serviços. E aí, complementando, quando a gente fala de fazer essa análise, fazer adequação e entender como que nós podemos deixar o nosso cliente igualmente competitivo, a gente precisa entender que nós temos dois profissionais aqui nesse grupo. Nós temos advogados e nós temos contadores. E eu prezo muito pela questão da parceria. Então, imagine a seguinte demanda, né? A quantidade de judicialização que nós teremos. Então, talvez, para o advogado que precisa montar diversas ações e que não tem uma equipe tão grande, e vocês sabem que essas ondas de oportunidades a gente precisa estar na vanguarda, né? E como a Aline falou, precisa fazer conta, precisa entender o impacto disso. Talvez seja inclusive um momento de parcerias, né? Então, enquanto o teu colega contador está ali fazendo cálculos, ou o seu colega advogado que está fazendo cálculo, enfim, que não tem ali o cliente para judicializar, vocês fazerem parcerias justamente para que vocês ganhem essa agilidade. Porque, gente, quando começar a bater, né? Porque a gente ainda está guardando ali alguns momentos de regulamentação, não está vigente ainda. Mas quando o famoso água bate na bunda, que precisa aumentar a carga tributária ou reduzir a carga tributária, a ânsia por esses benefícios, ela é muito grande. E aí, algo que a gente preza muito, né, e aproveitando até para falar um pouquinho sobre gestão de escritório, nós priorizamos, eu vou até compartilhar com vocês um material que é sobre essa gestão para distribuição rápida de teses. Então, a gente estabelece vários processos, bem Fordismo. Então, enquanto você está nesse momento de fazer, né, com essa tratativa para montar a ação e judicializar no tempo mais rápido possível, até porque o ineditismo te ajuda a ter liminares que depois você paga para sair no jornal e você vai ser o advogado da vanguarda de determinada tese. E isso acaba gerando muitos outros clientes. Enquanto isso, você tem um parceiro que está fazendo essas contas justamente para demonstrar o impacto. Porque se a gente está falando de novo, né? A gente usa muito o mandado de segurança. Sei que no Tax Day eu trouxe várias questões que nos preocupam em relação ao mandado de segurança, inclusive quem vai ser a autoridade coatora, contra quem nós vamos litigar, onde nós vamos litigar, mas vamos supor que isso esteja superado, você vai precisar de algum colega te ajudando com esses cálculos, porque mandado de segurança eu preciso comprovar exatamente onde eu estou sendo lesado para não ser aquela questão da súmula que eu estou discutindo, né, norma abstrata. Então, agora é o momento, e aqui vocês têm uma comunidade para se ajudar, né, para ser rápido nisso, para dar um andamento rápido, para conseguir novas liminares. Então, se você ficar, por exemplo, preso numa questão de cálculo, e a gente sabe, como a Aline já mostrou para vocês aqui, não é tão simples, não é tão fácil, demanda horas. Então agora é hora, gente, da gente realmente se fortalecer ainda mais como comunidade para todo mundo ganhar dinheiro. Existem formas e formas da gente
né, fazer esses laços. Então, eu só queria pontuar isso, porque às vezes quando a gente fala do contencioso, né, não, talvez na cabeça de vocês falar, essa é uma oportunidade para advogado, mas não, isso é uma oportunidade para todo mundo. Para você, por exemplo, o contador que identificou isso, ele levou uma parceria que, né, fez isso em parceria. Então agora é hora da gente se unir mesmo para todo mundo ganhar dinheiro. Eu tenho brincado muito que quem é tributarista e não ficou rico ainda, vai ficar agora, porque não vai faltar trabalho, não vai faltar demanda e é só a gente agir de forma estratégica e inteligente para entender o mercado e as grandes bancas, né? Mais um detalhe: quando você não distribui rápido e aparece um advogado no meio do caminho e pede a documentação e passa uma procuração, filho, o cliente não vai pensar em ética que passou procuração para outro, não. É quem distribui primeiro a ação, porque está doendo onde? No bolso dele, né? Então, é isso, é ser rápido nessa distribuição de ação. E eu imagino, gente, que vai ter muito. Nós vamos discutir muito isso no contencioso. Eu até postei, acho que foi ontem ou antes de ontem, que o próprio STJ já está prevendo um aumento significativo na judicialização de demandas em razão da reforma, que vai inclusive acabar lá, desbocar lá. Então, não sou eu que estou falando isso para vender nada, é o que vai acontecer, né? É o que a gente está vendo, brechas, questões que estão ainda nebulosas, questões que têm dupla interpretação, então vai chover. Não só discutindo, mas também, penso eu, que autuando, porque aquilo que não está claro dá margem para discutir e para autuar, tá? Mas era essa a consideração que eu queria fazer. Maravilha. Bom, pessoal, então encerramos aqui o nosso encontro de hoje. Deixo aqui essa provocação para vocês. Quando a gente olha só aqui para os regimes diferenciados, já tem muito trabalho a ser feito. Eu sei que alguns de vocês, não sei se estão aqui ou se vão assistir gravado depois, né, atendem nichos específicos, né? Hoje eu conversei com uma aluna da frente que atende muitos supermercados, eu sei que alguns de vocês atendem muitas clínicas médicas, então talvez seja o momento de pegar ali a lei complementar a partir do artigo 128, dar uma olhadinha, né? Começar a estudar isso com mais profundidade. Pode ser que hoje muitas empresas, muitos clientes ainda não estão tão com um canhão assim muito virado para a reforma, né? Querendo realmente estudar, pagar pelo estudo, né? Como hoje pagam por um planejamento tributário. Mas o mercado vai caminhar para isso, gente. Não tem como, tá? O mercado vai conduzir a empresa por esse caminho, e assim como hoje as empresas investem em planejamento tributário, elas vão investir também nesses desdobramentos da reforma. Por quê? Muita empresa fala de, mas é caro, né? Vou pagar um estudo. E, poxa, caro mesmo é você não se preparar e ser pego de surpresa, né? Aí vai custar muito caro. Então, nós estamos em uma fase de educar o nosso cliente. E isso é normal dentro dos serviços tributários. Nós passamos por essa etapa com a recuperação de créditos, nós passamos por essa etapa com o planejamento tributário, e hoje nós temos um mercado mais maduro, né? Se você pega as novas gerações que criam startups, eles têm uma consciência tributária de necessidade de estudos, de consultorias muito maior do que, né, os mais antigos, enfim, que não viam essa necessidade. Então, o nosso papel quanto tributarista também é levar essa educação fiscal para as empresas, tá bom? E comecem fazendo isso com os clientes de vocês, beleza? Gente, é isso. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo, a gente vai se falando. Teremos oficina ainda esse mês, mas, né, depois teremos mais encontros aí sobre a lei complementar. Mas qualquer dúvida, chamem lá que a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite, tchau, tchau.